Antigamente, o bairro dos Leitos, como atualmente é chamado, era conhecido como Campina dos Leitos. O rio Guari passa por este bairro e faz divisa com as terras protegidas pela Estação Ecológica de Angatuba. Além do rio Guari, temos também alguns pequenos riachos que desaguam nesse rio, que são conhecidos como Rio Pinheirinho e Ribeirão do Macaco. A maioria da população que mora neste bairro tem entre 40 e 60 anos, com exceção de alguns jovens que vivem aqui. A principal atividade desenvolvida neste bairro é a pecuária e a agricultura, sendo tudo a nível familiar. O trabalho no campo, no qual os jovens ajudam suas famílias, envolve a lida com os animais, como por exemplo, vaca e cavalo. Além do cavalo auxiliar nas tarefas, serve como lazer nas cavalgadas e romarias. Aqui mesmo era tudo mata, no outro tempo. Colher café, colher algodão, feijão, arroz, milho. A vegetação era só a nativa, né? Só nativa. Havia eucalipto, mas alguns pontos, algumas residências tinha para o próprio consumo, né? Só para madeira, para construção dos paióis, né? Os currais. Mas vejo que grandes áreas que antes eram usadas para plantação de feijão, milho e pastagem para o gado, hoje virou áreas de eucalipto e tem uma quantidade muito pequena de pessoas que trabalham nessas áreas, né? Grandes áreas ocupadas por vegetação exótica e pouca gente se utiliza disso, vamos dizer, empregar pessoas do bairro não se emprega nessas áreas. O eucalipto ele é uma cultura que ele pode muito bem se adaptar junto com outras culturas. Os chamados plantios consorciados, os sistemas agroflorestais, onde é possível você intercalar no mesmo terreno plantio de eucalipto junto com outras espécies. Por exemplo, o milho você pode produzir tranquilamente. Você pode também, com a pastagem, você pode também ter seu gado ali, ou seja, os sistemas agroflorestais ou silviagroflorestais são aqueles em que você consegue, no mesmo terreno, trabalhar com eucalipto, pastagem, gado e culturas de rotações anuais. Todas as coisas mudou, né? O modo de trabalhar, tudo. É só manual, né? Só com arado. O arroz tudo era socado no pilão, né? Lenha, a gente trazia lenha do mato, assim, na cabeça. Tirava leite. Nesse tempo era só com manual, né? Não tinha. Agora todas as coisas na máquina, né? Acordo 6h30, tenho que vestir a roupa para trabalhar aqui. Daí são 30 vacas, demora 1 hora, mais ou menos, é a mesma coisa todo dia. Quando eu não vou na escola, tira cedo e à tarde. Quando eu vou à escola é só à tarde que eu tiro, e quando não tem aula eu tiro cedo e à tarde. Faço de tudo, passo produto no teto da vaca, ponho ordenhadeira, pós de bezerro. Guardando no resfriador. Ele tem a quantia de 1000 litros para pôr e o leiteiro passa um dia sim, um dia não, para encher o latão. Eu tenho uma pequena criação de abelha, né? Eu sou um pequeno apicultor desde 1990. As abelhas que mais se produz mel são as abelhas, hoje são chamadas a apis mellifera, ou africanizadas, né? São muito agressivas, então é essa que eu tenho mais. Além das abelhas melíferas, temos aqui, até se vocês quiserem ver, aí essas caixinhas aqui são abelhas indígenas, são abelhas sem ferrão.
Essa qualquer um pode ter no seu quintal aí, e com certeza também traz benefício para nós, para os humanos aí, né? Além do melzinho que todo ano a gente tira um pouco. Por natureza, o apicultor é um ecologista. Ele, para cortar uma árvore, ele vai pensar muito, não deve mesmo, mas se a gente está olhando coisas que muitos até não veem, eu estou vendo se tem flores, às vezes ela não oferece até muito néctar, mas oferece pólen, entendeu? Então, todo apicultor é, por natureza, um ecologista. Ah, sinto muita falta, né? As plantas, né? As frutas. Que aqui sempre tem árvore frutífera. Agora quase não aparece muito, né? Mas sempre aparecia cobra, essas coisas. Nem passarinho quase não tem mais, né? Ah, tinha tanta coisa, rolinha e saracura, nem isso não tem mais, parece. Porque antes o pessoal caçava muito, né? Agora não caço mais, né? Mas foi acabando tudo. Não, o que a gente vê muito é o coati, né? Tamanduá bandeira. O mirim eu nunca vi. Eu vi esses dias um cachorrinho do mato albino. Ele é bem branco, só que ele tá bem sujinho de terra. O que faz tempo que eu não vejo, que faz uns 6 anos atrás, é o periquito. Tinha periquito, mas sumiu. É tipo um papagaiozinho pintadinho. É médio assim, vê um franguinho, um pintinho assim. Faz uns 6 anos que eu não vejo. Era num dia que ia ter um terço na igreja aqui perto. Daí eu tava subindo no portão de casa, já vi um barulho, né? Pensei que era um cachorro. Daí eu tava subindo mais um pouco, no assento ali, que tem uma subida, antes da subida tem um assento ali. Daí eu pensei, é uma vaca que tá me seguindo. Daí eu fui subindo mais um pouco, daí eu comecei a reparar bem o barulho, daí era alguma coisa meio grande que tava me seguindo. Daí a hora que eu tava na metade da serra, daí eu percebi que era onça. Os antigos falam muito que ela dá uns estralinhos quando ela caminha. Só que eu vi um dia na televisão que é o músculo dela que tá contraindo que estrala. Daí que eu saquei era a onça. Daí quando eu vi a onça, ela tava a 5 metros de mim. Ela tava meio agachada. Daí, sorte que veio um motoqueiro, passou um motoqueiro e tal. E esse dia quase que eu não levo faroleta. Eu bati a faroleta, tirei, voltei, sumiu. É coisa de piscar o olho assim, ela saiu. Apesar do mico preto ele ser um animal típico dessa região, ele não é muito visto. Porém, um dia eu estava cavalgando na serra quando me deparei com 5, o que parecia ser impossível. 4 adultos e um filhote. Os animais da extensão ecológica utilizam plantas de eucalipto para meio de locomoção para encontrar outro ambiente natural. As florestas de eucalipto, elas ocupam grandes extensões territoriais, de certa forma reduzindo a biodiversidade da vegetação. Mas ele tem sim o seu aspecto positivo, pois as florestas de eucalipto elas servem como corredor para alguns animais silvestres. É muito comum na região encontrarmos circulando por aí onça parda, tamanduá, e eles utilizam o maciço florestal, embora não sendo o seu habitat natural, como meio de circulação, para eles saírem do seu fragmento natural, passando pelo eucalipto, por toda a área plantada, até chegar num outro fragmento florestal natural mais próximo. E as empresas responsáveis pelo plantio em massa na região, eles devem estar cientes da circulação desses animais e levar em conta esses animais na hora da sua colheita. Ou seja, quando eles forem cortar o eucalipto, tudo deve estar programado para que os animais eles não fiquem desprotegidos, para que eles não fiquem sem abrigo na hora de circular.
Hoje a gente sente que os originários do local, a maioria já morreram, né? E os seus descendentes não têm vocação para tocar as propriedades rurais, né? Então ficam vendendo, né? Vão vendendo e quem compra acha que pode fazer o que quer. E aí planta o que quer também, né? Planta eucalipto, planta... Aqui não está a cana ainda, que eu não vejo nenhuma vantagem para o meio ambiente, a cana, né? Um deserto verde, né? Até os próprios eucaliptos. Mas dos anos para cá, não sei se coincidentemente com as chuvas que têm sido menos, né? Não sei, o índice pluviométrico parece que diminuiu e a temperatura se elevou, a gente nota que a escassez de água aqui chegou até aqui. Diminuíram muitas águas. Eu não sei se está relacionado com muito eucalipto. Se olhar pertinho da gente aqui, está cheio de eucalipto, né? Não sei se tem essa relação. Falta diminuir os eucaliptos. A água, né? Todo mundo está reclamando da água. Onde tem eucalipto, sumiu a água. Lavava a roupa no rio, bardeava, trazia na cabeça. Agora que água encanada, né? Antigamente, o rio Pinheirinho era usado para dividir terras, mas atualmente tem pouca água e corre o risco de secar. Antes do plantio de eucalipto ser introduzido numa determinada região, é necessário que sejam realizados alguns estudos ecológicos a respeito da hidrologia, da biodiversidade local. O eucalipto, por ser uma planta de crescimento rápido, sim, ela vai consumir muita água, mas nós não devemos deixar toda a culpa da falta de água e da diminuição de água na região nas costas do eucalipto, pois a situação climática mundial que nós passamos agora contribui para a escassez e a diminuição dos cursos d'água. Eu lembro que tinha muito fandango, né? Sempre quando tinha reunido, assim, de roçar, arar, sempre eles faziam fandango depois no fim. Só dançava, e outro dia tinha o almoção. Outro dia tinha que dar o almoção. O fandango atualmente é uma manifestação cultural, que antigamente era uma forma de comemorar um trabalho realizado e até mesmo uma festa de casamento, que foi se extinguindo com a morte de seus dançadores. Meu avô, se vendo na necessidade de perdurar essa tradição, ensinou alguns de seus netos. E eu danço desde meus 6 anos e continuo até hoje, sendo para mim uma forma de homenageá-lo. E quando danço, sinto a presença dele. Existe a importância de preservar as tradições do bairro, incentivando os jovens, ensinando as crianças, mantendo assim a identidade cultural do nosso povo. É que morreu uma menina queimada lá, né? Puseram fogo no pasto, né? E a criança era bobinha, se esconderam no meio do capim. Nisso veio fogo e tava ela com o menino, com o irmão dela. O irmão que saiu correndo, não sei como que saiu. E a menina ficou. Os antigos usavam fogo como limpeza de solo. Em uma dessas queimadas, uma menina foi vítima, morrendo carbonizada.
Seus familiares colocaram uma cruz no local em sua memória. A partir daí, as pessoas vinham rezar, acreditando que seus pedidos fossem atendidos. Então construíram uma capela, e até hoje pessoas vêm e fazem orações a ela, na então conhecida Capela da Menina. No passado, a prática comum da agricultura familiar era utilizar as queimadas como forma de limpeza dos terrenos. Com o passar do tempo, isso deixou de ser costume, mas nem sempre as pessoas sabem dos benefícios que isso traz para a sua cultura. O fato de você não queimar os restos das culturas, deixar com que a palhada permaneça no local, faz com que isso funcione como uma alilopatia positiva. E o que é isso? A química das plantas é utilizada como se fosse um herbicida natural, de forma com que as plantas daninhas elas vão ter seu crescimento inibido. As pessoas do bairro, elas são bem participativas na capela, onde nos reunimos para a celebração, reza do terço, grupo de oração, especialmente na novena da nossa padroeira, Nossa Senhora das Graças, onde a gente comemora o dia dela e fazemos uma procissão saindo da casa de algum morador aqui do bairro. Neste local foi construída a primeira capela do bairro dos Leites, provavelmente bem antes de 1900, quando por aqui se instalou o primeiro povoado, liderado por Benedito Leite de Meira. Também alguns recém-nascidos que morriam naquele tempo eram sepultados neste local. Com o passar do tempo, a comunidade foi crescendo e foi construída uma capela maior, dedicada a Nossa Senhora das Graças. Em maio de 2007, revendo o valor histórico do local e praticamente mais nada restando, alguns membros da comunidade tomaram a iniciativa em realizar esta pequena obra para preservar assim um pouco da história. Bom, minha relação com a natureza é que gosto bastante dela, procuro sempre preservar cada vez mais para não deixar que ela morra, se acabe um dia. Eu procuro não jogar lixo, sempre jogar eles nos lugares adequados. Acho que a escola tem grande papel em ensinar isso, da conscientização de preservar a natureza para os alunos, assim, para que eles levem isso para o resto da vida. Vamos dizer, um básico aí é não jogar lixo de qualquer forma por aí. Tem coleta de lixo aqui, que eu saio toda primeira quarta-feira. Todo lixo reciclável pode ser levado lá e não precisa ficar queimando nada. E essa é uma primeira, né? E não queimar nada, não queimar terreno para preparar, para passar arado depois. No início, aparentemente, dá resultado, né? Mas vai empobrecer o solo. Além de empobrecer o solo, está sujando o ar que nós respiramos, né? É o básico, né? Todo o resto de cultura deixar no próprio solo, o resto de cultura que eu digo, até uma capinada que faz aí, não precisa ficar amontoando e queimando, como eu vejo. E você tem que deixar no próprio solo, que protege o solo dos raios solares, a própria chuva demais diz que deixa a terra ácida e a decomposição dele vai virar o adubo orgânico, né? Que é o melhor. Hoje se vê usar muito o produto químico para produzir. As pessoas estão explorando demais o solo. Então a gente tenta, como o meu modo de viver, tento mostrar, né? Nem sempre as pessoas acatam o que se fala. Mas o exemplo que fala que arrasta, né? É assim o que eu penso. O desenvolvimento das cidades, o acesso a produtos industrializados, ele ultrapassou as barreiras da cidade e chegou ao sítio. Então, o consumo do lixo das pessoas que moram na zona rural já não difere muito do lixo produzido nas cidades. A solução para esse problema está diretamente ligada à educação ambiental. Nas escolas, as crianças já crescem com um senso crítico
do que pode e o que não pode ser feito na natureza. E se isso vai gerar frutos, só depende mesmo de como é a convivência na sua casa, de como os pais são abertos ou não para receber essas informações. Para mim, eu nasci aqui, né? Eu nasci aqui, vivi aqui até os 18 anos junto com meus pais, né? Mas eu sempre tive um zelo pelo lugar, né? É o lugar das nossas origens. E eu acho que cada um constrói o seu mundo, né? Às vezes precisa ir tão longe para fazer alguma coisa. E eu acho que é um dos lugares das minhas origens, onde eu gosto, eu procuro fazer o bem, zelar, né? Porque cada um fazendo a sua parte, eu acho que para o objetivo ser atingido, cada um tem que fazer a sua parte, né? Onde estiver. Ele fala que quando deixar de herança, tem que cuidar para não acabar. Porque pode vir pessoas que não sabem cuidar direito e acabar com tudo isso aqui, se acabar vendendo as terras dele. Eu penso que meu pai tá certo. Eu procuro conservar, desde sempre. Eu acho que nós vamos continuar mexendo com leite, vai continuar tendo os bezerros. A beleza está nos olhos de quem vê. Tenho um carinho muito grande por este lugar, onde nasci, me criei e onde estão as minhas origens. Há anos atrás, nessa região, nós não tínhamos acesso à internet, não tínhamos acesso a telefone. E hoje, com todas essas facilidades, o jovem em qualquer lugar do mundo, ele consegue botar sua boca, ter sua voz. Depende da sua própria força de vontade, porque os meios para que os jovens possam mudar, eles possuem, independente de estar longe ou perto da cidade. Acredito que com tudo que é passado nas escolas, com todos os trabalhos de educação ambiental, toda essa coisa de conscientização, o jovem ele tem sim o poder para mudar. Eu gosto de ajudar meus pais, andar de cavalo, fazer muitas atividades aqui no sítio. Ajuda a tirar leite. Eu ponho comida no coxo, depois as vacas, ponho ordenha, eu já vi tamanduá, onça parda, vários tipos de passarinhos, diversidade de passarinhos, vários bichos que aparecem de vez em quando, mas que a gente vê. Uma relação muito próxima, porque desde pequeno eu morava no sítio, ainda moro, e desde pequeno eu aprendi a cuidar dela, me ensinar a zelar por ela, só para estudar mesmo. Depois voltaria, mas por causa de emprego, daí a gente teria que sair daqui, mas só por necessidade, não por uma vontade própria.